O nome do livro é Mente para Governar. Hoje em dia, pelo menos é a minha percepção, eu acredito que não estou errado. Nós vemos uma geração sendo levantada, uma geração de jovens principalmente, que tem muita dificuldade nos seus sentimentos. E o nosso desejo é sempre gerar líderes saudáveis. Como a gente conseguir fazer isso hoje em dia? Como conseguir gerar nessas pessoas essa mente para governar? Esse é o desafio, eu acho que para essa nova geração. A gente tem a geração mais tecnológica que já existiu, né? Não tem nada Muito. comparado com o que nós temos hoje. Entretanto, nós temos as pessoas que são anãs emocionais, porque não conseguem lidar com as emoções. Claro que tem toda uma preparação. Eu acho que isso começa em casa, com os pais, que também a gente tem muita disfunção hoje nos lares, na criação de filhos. Eles não são preparados para a vida, não são preparados para os desafios. Por exemplo, você vê José, com 17 anos ele teve que encarar muita coisa, mas a vida dele mostrou que ele tinha uma mente preparada para isso, um coração preparado para isso. E eu acho que esse é o maior desafio na liderança, preparar. E quando a gente fala de liderança, nós falamos de liderança de pais, liderança familiar, liderança na igreja, sim, que é treinar essas pessoas, treinar os nossos jovens, treinar os adolescentes. O que nós estamos tendo hoje é uma geração não preparada para ouvir não da vida. Sim, é verdade. No primeiro não, uma menina hoje ouve um não do namorado, ela tem 14 anos, primeiro namoradinho dela disse não, a vida dela acabou, nunca mais vou ter nada, depressão, suicídio. Já viu como isso acelerou demais esses processos? Porque é uma geração preparada, não preparada para ouvir não. José ouviu quantos nãos? Muitos. Mas ele perseverou. Então, essa é a chave. Talvez treinar a mentalidade para encarar o mundo mesmo, para encarar A gente vai ouvir não do chefe, vai ouvir não do banco, vai ouvir não da esposa, vai ouvir não nos namoros, relacionamentos. Eu ia falar da esposa. É clássico, então, né? A gente nem sabe lidar bem quando a esposa diz sim, tudo bem. Não, a gente nem sabe o que fazer, né? Eu não cheguei nessa fase ainda. Não. Você disse certo? Você falou sim? Tá tudo bem mesmo, né? E como que vocês trabalham isso hoje lá na Igreja da Família? Falando sobre liderança eclesiástica mesmo. Que eu acho que a igreja sofre uma crise também na questão da liderança eclesiástica. Como vocês trabalham isso hoje na Igreja da Família? Isso é uma das coisas que a gente mais faz hoje. Na verdade, eu acho que boa parte do meu ministério hoje, claro, nossa igreja cresceu demais, mas eu estou voltado muito mais à liderança, ao treinamento dos nossos líderes. É o que eu mais invisto hoje, no treinamento da nossa liderança. Eu mesmo faço a maior parte disso hoje na igreja, investindo nisso. E como nossa igreja tem o nome diz a nossa visão, o nosso chamado, Igreja Família, é porque Deus nos deu essa visão de trabalhar em cada faixa etária da família biológica e em forjar a família espiritual com treinamento, preparo. Então a gente faz isso desde criança, com os adolescentes, com os jovens, os adultos. Investimos muito em treinamento. Então, a gente tem muito treinamento, muito curso na nossa igreja. Aliás, esse é um dos treinamentos que eu dou lá. Mente para governar, coração para servir. Há um curso que a gente dá. Outro como 20 princípios da liderança de Jesus. Damos eles para os jovens. Damos eles... Adolescentes já fazem. A gente tem muitos cursos nessas áreas, vamos dizer assim, para ajudar esse treinamento, tanto de pais como de filhos, é um dos nossos maiores investimentos hoje. Porque a gente sabe que também nenhum líder nasce pronto. Não, nenhum. Isso a Bíblia ensina a gente claramente. Não tem líder que nasce pronto. Líder é formado. E se a gente não for intencional na formação da liderança, nós não vamos escolher líderes saudáveis lá na frente, né? E investir mesmo, porque tem igrejas, por exemplo, que fazem uma pessoa se tornar líder com 6 meses de conversão, 9 meses de conversão, e coloca a pessoa para cuidar de gente. E isso na verdade, é totalmente contrário à Bíblia. Por exemplo, pode pegar todos os grandes líderes da Bíblia, nenhum deles foi formado da noite para o dia. Nenhum grande líder da Bíblia. Aliás, nenhum dos grandes líderes da Bíblia
em boa parte da história de vida deles, mostrava que eles seriam grandes líderes. É verdade. Moisés viveu 120 anos. Deus o preparou em 80 anos. Ele começa o processo de libertação do povo de Israel com 80 anos de idade. Ou seja, Deus vai chamar o cara com 80 anos para servir 40. Quanto tempo de preparação? 80. Para servir 40. Jesus teve 30 anos para servir 3. Sim. José tem 17 anos na casa do pai, 13 em 3 estações para servir depois na corte o restante do tempo da sua vida. Jesus chama 12 homens e o que ele faz? Óbvio, Jesus veio nos salvar, nos libertar, nos dar a eternidade, mas 3 anos e meio do seu ministério, Jesus dedicou 24 horas diretamente com 12 homens para treiná-los. Exatamente. Jesus treinou aqueles que seriam os próximos líderes da igreja, os próximos líderes que ele iria usar para dar continuidade à história. E que demoraram para ficar bons também. Muito. E que nenhum deles era pronto. E outro fato muito lindo nisso de Jesus, que todos eles eram jovens. Sim. Jesus, os estudiosos dizem que os discípulos, os 12, tinham entre 17, 18 e 22, 23 anos. Jovens. Muito jovens. Jesus tinha 30 quando começou. Sim. Então, é que a gente vê aqueles filmes, os caras tudo acabado, velho, barbudão, já. cansado. Mas nós estamos falando que Jesus... E outra coisa, se você prestar atenção, a Bíblia é o maior livro de empreendedorismo da história e da humanidade. Jesus chamou a maioria deles eram empreendedores. Sim. José, talvez é um dos maiores exemplos de empreendedorismo da Bíblia. A Bíblia está repleta de exemplos de empreendedores. Jesus chamou os mais próximos dele, eram sócios. Sim. De uma pequena empresa de pesca. Ou seja, Jesus treinou eles, 3 anos e meio, e eles se transformaram, no primeiro século da igreja, nos maiores líderes. Sim. Que existiu. Eles deram continuidade na igreja, se não fosse eles. A primeira igreja nasceu com eles, exatamente. E se você prestar atenção, olhando Jesus como um empresário, entre aspas, como um empreendedor, Jesus começou uma nova empresa, com 12 homens, jovens, mas se você pegar a empresa que Jesus fundou, dificilmente você vai encontrar uma igual a ele. Por exemplo, você conhece uma empresa que tem mais de 150 anos? Poderia me falar o nome de 3 empresas com mais de 150 anos de existência assim? Tem que pensar. E talvez dar um Google. Não, com certeza dá um Google. Você vai pensar já em empresas americanas. A empresa que Jesus fundou tem mais de 2.000 anos. Verdade. Enfrentou todos os períodos de trevas e de lutas e perseguições. 2.000 anos que ele começou treinando 12 caras. Você quer falar de riquezas? Você quer falar de, já que nós estamos na plenitude, de distribuição? Sim. Que empresa tem mais distribuição que a empresa que Jesus fundou, a igreja? Você pode ir no Quipropró do Sul. Vai ter uma Assembleia de Deus lá, irmão. Vai ter uma igrejinha lá. Uma congregação cristã. Você vai encontrar alguma coisa de Jesus lá. Não Não estou entrando em nenhum mérito, mas que vai ter, vai ter. Olha a distribuição. Está entendendo? Uhum. E onde que Jesus investiu? No treinamento de líderes. E hoje a gente, às vezes, quer plantar uma igreja sem investir em liderança, sem treinar pessoas, sem crer que o maior investimento da igreja, que é uma igreja, por isso que nossa igreja chama Igreja Família, essa visão que Deus nos deu, que nós recomeçamos ela do zero em Sorocaba. É uma igreja que a gente começou do zero, com 30 pessoas. Ela tem há quantos anos já? A igreja tem 73 agora, mas eu fui para recomeçá-la quando ela já tinha 55. Mas a gente recomeçou do zero. E o nosso investimento do zero foi em liderança. Por quê? Porque é exatamente isso, a gente não está fazendo igreja para a gente está fazendo para as próximas gerações. A gente não está plantando igreja para nós, mas para as próximas gerações. E isso envolve treinar os jovens, treinar os adolescentes. Foi o que Jesus fez. Pegou 12 jovens e disse, eu vou treinar vocês para dar continuidade no que eu vou parar. Treinar dá trabalho. Dá trabalho. Não é? Você quer mais trabalho do que Jesus teve? Mais trabalho do que José teve? Muito. Imagine Jesus diariamente com Pedro.
que é um Devia cara ser fácil. difícil. Mas são as lições que a gente aprende. Ele não desistiu dele, Sim. né? Ele investiu tudo que podia nele. Então, José e Jesus, eles são tipos mesmo de grandes líderes na Bíblia, né?